Na live da semana passada, apareceu uma pergunta no chat que ficou na minha cabeça. A pergunta era: tem como sair de um ciclo repetitivo dentro de uma relação desgastante? E talvez essa também seja a dúvida de muitas pessoas que estão emocionalmente cansadas, mas ainda não conseguem entender por que é tão difícil sair de certas relações. Porque muitas vezes a pessoa sabe que está sofrendo, sabe que perdeu a paz, sabe que já não se sente mais como antes, mas mesmo assim sente dificuldade de romper aquele vínculo. E é importante entender: isso nem sempre acontece por fraqueza. Muitas vezes existe apego emocional, medo, esperança, culpa, dependência emocional e uma ligação muito difícil de romper. Na psicanálise, entendemos uma coisa importante: repetição não significa destino. Significa que existe uma dor emocional que ainda não se conseguiu elaborar, não se conseguiu perceber, entender, compreender. O problema é que quando a repetição acontece sem clareza emocional, a pessoa tende a voltar sempre para padrões conhecidos, mesmo que eles façam sofrer. Porque o familiar, mesmo doloroso, às vezes parece emocionalmente mais seguro do que o desconhecido. E muitas pessoas passaram a vida ouvindo coisas como: todo relacionamento é difícil, você precisa ter paciência, ninguém é perfeito, vai melhorar. Então, começam a diminuir o próprio sofrimento, dizendo para si mesmo: não é tão grave, talvez eu esteja exagerando, a culpa também é minha, uma hora vai mudar. E sem perceber, vão se afastando da própria percepção emocional. O primeiro passo para sair desse ciclo geralmente começa aqui: reconhecer o que está acontecendo sem minimizar. E isso parece simples, mas muitas vezes é uma das partes mais difíceis. Porque a pessoa já se acostumou a justificar, a se culpar, a tentar entender o outro, a suportar situações que estão destruindo sua paz emocional. Então vale se perguntar: você vive em alerta? Precisa medir palavras para evitar conflitos? Sente medo de desagradar? Sua autoestima piorou dentro da relação? Você sente que já não se reconhece mais? Porque quando uma relação começa a destruir sua confiança em si mesma, isso precisa ser olhado com seriedade. E uma coisa importante: sair de um vínculo emocional difícil raramente acontece apenas pela lógica, pela razão. Mesmo quando a pessoa sabe que está sofrendo, ainda pode existir saudade, apego, esperança, medo da solidão, medo de recomeçar, vontade de acreditar que tudo pode voltar a ser como antes. Isso não significa que a pessoa goste de sofrer. Significa apenas que vínculos humanos são complexos. Aos poucos, a pessoa precisa recuperar a própria percepção, os próprios sentimentos, a própria voz, a capacidade de confiar novamente em si mesma. E muitas vezes esse processo começa de forma simples, voltando a falar sobre o que sente, retomando o contato com pessoas de confiança, observando padrões, estabelecendo limites, parando de tratar sofrimento como algo normal. Se existir medo, ameaça ou risco à segurança emocional ou física, procurar ajuda e apoio é muito importante. E talvez a coisa mais importante que eu queira te dizer hoje seja: você não precisa resolver tudo de uma vez. Mas talvez o primeiro passo seja parar de chamar sofrimento de amor e perceber que viver em constante medo, culpa ou desgaste emocional não deveria ser algo normal dentro de uma relação.